comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 42. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 42. É uma alegria rever ali o pastor Daniel, né? Em nome de Jesus, faz tempo que a gente não se vê. Nós já estivemos aqui outro dia, outra hora, 2 sexta-feira. Estamos aqui novamente para glorificar e sabemos que Deus tem uma grande obra nesta igreja aqui em Mogi. Pode se levantar todo o inferno, mas quem abriu estas portas não foi o homem, mas foi Jesus de Nazaré. E as portas do inferno não prevalecerão. Isaías, capítulo de número 42 e o verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, eu quero que você acompanhe. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se apraza a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir a sua voz na praça. Verso de número 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e o espraiou a terra e a tudo quanto produziu, e que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam sobre ela. Verso de número 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e tomarei pela tua mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e dos cárceres os que jazem em trevas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, eu venho ao Senhor pedir a direção. Eu sei que eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui por um propósito. Hoje, meu Deus, pela manhã cedo, muitas pessoas se levantaram, algumas foram trabalhar e outras não foram trabalhar, porque hoje é comemorado a parte da manhã, a quarta-feira de cinzas. E muitos voltam depois do meio-dia a trabalhar. Outros trabalham normalmente, mas é considerado hoje a quarta-feira das cinzas. Eu tenho certeza que eu não estou aqui, meu Deus, para ver a cinza. Eu estou aqui para que o Senhor possa me usar para pôr fogo neste lugar. Que onde tiver cinza, a partir de hoje venha descer a unção do céu sobre cada vida. Onde não tem mais esperança, porque a cinza é lugar de mortos, é lugar sem esperança. Meu Deus, aonde tiver a cinza, que o Senhor possa trazer a vida, que o Senhor possa através da minha vida, meu Deus, trazer vida àquele que entrou por esta porta. Toma o meu ser agora, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Toda a glória é dada ao Senhor nesta noite. Glorifica, pois, o teu nome, que a janela dos céus estejam abertos. Fala a cada ouvido, meu Deus, em nome de Jesus, que a palavra entra aos ouvidos desta pessoa, chega até o coração e desce a planta dos pés dela, porque ela será luz para o caminho e lâmpada para os pés desta pessoa que entrou aqui e muitas vezes desanimada e abatida. Glorifica, pois, o teu nome. Assim eu peço, assim eu creio. E você que acredita, desocupe as suas mãos, e você tem plena liberdade em aplaudir a palavra do Senhor. Aplaude e glorifica. Glorifique e exalte esse Deus. Ora pra cá, lá pra subir de cadaramandagai. Pode se assentar. O Senhor me revelar esta palavra para mim trazer para a igreja hoje. Esta palavra que Isaías, ele vai proferir. Primeira coisa, ele vai proferir para um povo que ele conhece.
Ele é o profeta messiânico. Ele vai lançar primeiro esta palavra para um povo, porque Isaías, ele passou por 4 reinados. Deus usou ele para direcionar 4 reis. E os reis se aproximavam dele, com certeza, pedindo a direção e orientação de Deus. Nós podemos até ver no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, quando Deus vai usar o profeta Isaías para entrar ao palácio do rei e vai dizer para o rei Ezequias: conserta a tua casa, de certo morrerás e não viverás. Imagine o profeta entrando na casa daquele homem. Ele fala: puxa, o profeta quando vem na casa de alguém é para trazer boas notícias ou trazer má notícia. Mas o profeta, ele sempre ia para trazer as boas notícias e o conserto sobre o povo. Tanto que a preocupação que quando Samuel chega à casa de Jessé, logo em seguida pergunta: é de paz a sua vinda aqui? Eu quero dizer que é de paz a minha vinda aqui nesse lugar. Eu quero ser boca de Deus e profeta do Senhor. E de repente, ele vai entrar, Isaías, ele vai entrar dentro do palácio, vai até o quarto do rei, e o rei está aguardando uma palavra profética que vai levantar ele daquela situação, porque ele está enfermo, doente. Havia uma enfermidade no seu corpo. Mas quando o profeta entra, ele já diz assim: conserta a tua casa, de certo morrerás e não viverás. Pois bem, Deus, ele é tão fiel que primeiro ele lança a profecia de conserto. Quando a gente entende que Deus quer nos consertar para que a gente possa ter uma vida com ele, e muitas vezes a pessoa acha que o conserto com Deus é errado. Porque muitas vezes as igrejas querem ouvir só o que querem ouvir. Não quer ouvir o que Deus quer falar. Elas querem ouvir o que querem, mas não o que Deus quer passar. E quando você entende o que Deus quer passar, você pode ter certeza, pode ter uma sentença do próprio Deus, mas o Deus do céu, quando ele tem uma obra, mesmo com a sentença que ele dá, ele pode mudar a história do homem. O profeta entrou naquela casa e disse: conserta a tua casa, de certo morrerás e não viverás. Então aquele homem, o rei Ezequias, vira o rosto para a parede e começa a orar e começa a chorar, e ele diz uma palavra: Senhor, lembra que eu andei reto, andei perfeito, com o coração diante do Senhor, lembra disso. E o Deus do céu atendeu um coração quebrantado, disse para o profeta que estava saindo do palácio: volta até lá, porque eu quero dar mais 15 anos de vida para ele. E quando ele volta para casa, ele chega ali e Isaías está ali com o rosto, e ele vê o rei Ezequias com o rosto cheio de lágrimas. Ele olha para o rei e diz: o Senhor está mandando dizer hoje que ele está mudando o quadro da tua vida, porque ele viu o teu conserto, ele viu o teu ajuste com ele, e ele está dando mais 15 anos de vida. E não é só isso, diante dos inimigos, ele também vai te dar a vitória. Quando ele ouve aquela palavra do profeta, ele entende que o homem tem que andar em conserto com Deus, que nossa vida é uma vida de conserto. Gênesis capítulo 17 diz Deus: Abraão, anda no meu caminho e ser perfeito, anda no meu conserto. O que Deus quer é que o povo se ajuste, ande conforme o seu querer, não a sua própria vontade. Então Isaías vai lançar essa palavra profética para um povo conhecido, e ele também vai lançar uma palavra para um povo desconhecido pela segunda vez. Porque no livro de Mateus capítulo de número 12, diz a palavra que a mesma palavra que sai da boca de Isaías vai sair sobre o relato de Mateus. Mateus vai dizer: esse é meu filho amado, quem me comprazo, quem me sustenho. É a mesma profecia. Está falando agora do retrato tanto de Isaías como de Mateus. Está falando do retrato do servo. E quem é esse servo? Jesus de Nazaré.
Só que eu não quero trazer nessa noite o retrato desta palavra para a vida de Jesus, sendo que ela é uma profecia da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Só que eu não quero trazer isso para nós com o ministério de Jesus. Eu quero trazer para o seu ministério. Eu quero trazer para a sua vida atual hoje. Será que você está sendo um servo obediente? Será que você está sendo um servo como Deus deseja que você seja? Quando ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito, ou algumas Bíblias dizem o meu escolhido. Sabemos que João capítulo 15, verso 16 diz: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades dê fruto, e os vossos frutos permaneça, a fim de tudo que pedis em meu nome ao meu Pai, ele vos conceda. Então sabemos que Deus nos elegeu, ele tornou a gente eleito para fazer o quê? A vontade dele. Pois bem, muitas pessoas em 2014 voltou na presidente Dilma Rousseff, elegeu ela como presidente. Alguns elegeu Geraldo Alckmin como governador do estado de São Paulo. Aqui eu não sei quem é o prefeito, eu sei que lá em Itaquá é o Mamoro. Nós recebemos no aniversário da igreja o prefeito da nossa igreja. Aqui eu não sei quem é o prefeito, mas lá em São Paulo o prefeito é o Haddad. Alguém elegeu ele, alguém foi na urna e votou nele. Por quê? Porque as pessoas votam nos candidatos, deputado estadual, deputado federal. Nós votamos porque nós acreditamos que esses homens vão ser o quê? A nossa voz no Congresso ou no Parlamento, ou na Assembleia Legislativa. Nós acreditamos que esses homens vão representar as nossas vidas. E quando ele não se representa de forma correta, o que a gente vai dizer? Olha lá, político é tudo a mesma coisa. Entra ano e sai ano, e política é tudo farinha do mesmo saco. É verdade ou não é? Quando nós vemos um político fazendo uma coisa errada, a primeira coisa que a gente vai é já julgar ele e falar: nunca mais eu voto nesse cidadão. Não acredito que eu votei nele, ele era para ser minha representação. Pois bem, muitas vezes a gente julgamos o político que está lá no parlamento, ou julgamos a presidente Dilma Rousseff, que é a representação da voz, representa o país, representa o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, mas muitas vezes esquecemos que nós somos servos do Senhor, eleito para o Senhor e eleito pelo próprio Deus, porque o Senhor também chegou na cruz do Calvário e deu seu único voto, o seu filho, e diz aqui: eu estou votando em você, obreiro, eu estou votando em você, pastor, eu estou votando em você, igreja. Você é a minha representação nessa terra. Deus elegeu você para ser a representação dele nessa terra. Só que tem um porém: se você não representar direito Deus nessa terra, as pessoas vão dizer: olha lá, crente é tudo farinha do mesmo saco. Por isso que eu não acredito mais na igreja. Olha lá aquele crente, diz que é crente, mas não é. Olha onde você trabalha, tenho certeza que você tem sido servo de Cristo onde você trabalha. Ou as pessoas podem dizer: olha lá, só diz que é crente, mas não tem crente nada lá. Sabe de uma coisa? Deus elegeu você para ser a representação dele nesta terra, na igreja, fora da igreja, na faculdade, onde você trabalha, na rua, no bairro onde você mora, aonde você estiver. Você é a representação do próprio Deus. Você não queria, eu também não queria, mas Deus pegou o único voto de ouro, comprado pelo sangue do próprio Deus, e investiu todo esse voto. Sabe por quê? Porque ele acredita que você vai ser sempre a representação dele nesta terra. Quando nós colocamos um político, achamos que ele é a nossa representação, mas a diferença entre o político e nós, que nós não podemos voltar atrás, não podemos recuar. Uns podem desistir depois de 4 anos e eleger outro político, mas na igreja do Senhor Jesus não. Se eu sou eleito por Deus, eu tenho que permanecer com essa eleição e lutar para permanecer firme na posição. Diga para essa pessoa: você foi eleito por Deus. Seu voto custou sangue. Quem está entendendo já aqui?
Se você tiver que consertar hoje, o teu caminho é agora. Você tem que acertar a sua vida é agora. Deus te chamou para um conserto. Ele não te chamou para representar Satanás. Nós somos a representação do Espírito Santo. Se você estava bebendo, vai parar de beber. Se você estava fumando, vai parar de fumar. Se você estava fazendo coisa errada, você vai deixar de fazer, porque você é eleito por Deus e templo e morada do Espírito Santo. Você é a casa do próprio Deus. O retrato hoje é a igreja. Nós somos a igreja. Onde nós somos a representação de Deus. Então quando Isaías vai lançar, não só para um povo se acertar como servo, mas para um povo que ele não conhece, que vai se tornar os discípulos, os gentios, através do apóstolo Paulo, e aí vai chegar até nós, um terceiro povo desconhecido totalmente e longínquo dos seus olhos, que é a mim e a você. Então ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele e ele trará justiça. O crente tem que ser justo. Ele não pode andar segundo o que ele quer, ele tem que ser justo. Ele tem que lutar pela justiça. Esse é o verdadeiro cristão, verdadeiro jovem. Ele não apoia o que é errado, ele é justo. Ele anda segundo a justiça de Deus. Tanto que Jesus vai dizer para João Batista: convém agora que cumpra primeiro toda a justiça de Deus. Ele vai andar segundo a justiça do próprio Pai. Porque o crente, ele anda segundo a justiça de Deus, e ele anda para fazer justiça, não com as suas próprias mãos, mas para fazer as coisas justas. Então ele diz mais. Essa é a primeira fase que Isaías vai dizer: o seu eleito, o seu escolhido, o seu separado. E aí ele vai dizer no verso 3, a igreja, as pessoas: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. O que é a cana trilhada? São duas formas. A cana trilhada, hoje no canavial você entende, quando você vai para fora do estado de São Paulo, você vê um canavial. O que é uma cana trilhada hoje, ao ponto dos olhos do homem? É uma cana que vem um vento muito forte, uma tempestade, e esta cana ela não desliga da raiz, mas ela se dobra, ela cai no meio da trilha, ela dobra no meio da trilha. Esta é a cana trilhada, que a gente possa enxergar, possa entender. Para o agricultor, para quem corta a cana, aquela cana não tem valor, não tem valor. Então ela fica caída. Então ela não tem valor, porque ela está no meio da trilha, ela sai para as pessoas pisar, ou um carro, ou um trator passar ali na trilha, e ela fica ali sendo pisada. E lá no tempo de Isaías, a cana trilhada era uma vara que se media. Você pegava essa vara e media, fazia medições. Porque se nós olharmos em Israel, não tinha canavial. Então, o que se dava em Israel era oliveira, a parte mais forte. E aí eu fui pesquisar, fui falar com Deus, pedi a orientação do Senhor. Ele fala da cana trilhada, é da vara. E a vara, também sabemos que é a vara que nos consola. Sabemos que é a vara que dirige, representa autoridade. Eu quero dizer para você que pode ser que você esteja hoje como uma cana trilhada. Você já perdeu esta autoridade. Você está caído no meio do caminho. Você anda desanimado. Você não tem mais força para orar. Você não tem mais fôlego para vir até mesmo na igreja. Quando você vem empurrado. Talvez você foi muito pisado, muito humilhado pelos homens. Mas o Senhor manda dizer para você que a cana trilhada, ela não vai quebrar. Deus está medindo os seus passos. Aguarda mais um pouquinho, porque esta profecia vai se cumprir sobre os gentios, sobre a igreja de Jesus Cristo. Ainda que a igreja, eu e você, passemos por momentos de humilhações, ainda que as pessoas digam: cadê o teu Deus? Onde está o Deus que você serve? Ainda que os seus parentes, ainda que o seu cônjuge, ainda que alguém onde você trabalha, ainda que alguém disse: cadê o Deus que você serve? Eu quero dizer profeticamente que a cana que está ligada na raiz, e Ele é aquele que é a raiz de todos, é Ele mesmo, o Senhor, que
Anabracanta labrasúbia. Ele colocará você de pé como autoridade. Diz o Senhor: Moisés, o que você está vendo? Toque nas águas com a vara. Abra-se o mar. Diga só ao povo que marche. Usa a tua autoridade. Levanta a tua mão. Diga: a partir de hoje, eu não serei mais uma cana caída, mas eu vou ser cheio da autoridade. Usa a tua autoridade espiritual. Muitas vezes a gente olha assim, a gente desacredita que não vai realizar algo em nossas vidas, deixando de usar a autoridade. Olhamos para os problemas e queremos desistir facilmente. Sabe que eu tenho dito para os levitas lá na igreja, eu falei: irmão, vocês estão muito parados. Vocês não estão usando a autoridade que vocês têm. Profetiza. Abre os seus lábios. Vocês são cheios da unção. Parece que vocês estão mortos. Parece que não tem vida. Desce ao povo, profetiza. Diga o que vai acontecer na vida delas, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Ainda que você esteja abatido, mas Deus quer usar a tua vida. Porque eu sei, porque logo Isaías vai falar do pavio que fumega. O que é o pavio que fumega? Era como se fosse um algodão, um pavio de algodão de tecido, colocado sobre uma botija, acendia ele e ficava azeite dentro. Então, quando se acabava o azeite, o pavio ia diminuindo e aí ele ia se apagando. Já viu aquela vela que você assopra e ela fica só aquele foguinho, vai apagando, até que ele se apaga. E aí ele totalmente fica no escuro. Eu me lembro que o Senhor Jesus contou uma parábola de 10 mulheres virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes ou insensatas. E elas todas tinham também o pavio e a lamparina. Só que 5 tinham azeite suficiente e 5 não tinham azeite suficiente. Muitas vezes o pavio, ele só começa a apagar por causa da própria responsabilidade da pessoa, desculpe a expressão, da própria incompetência da pessoa. Ela deixa de realizar os compromissos com Deus, mas não deixa de realizar o compromisso com o homem. Ela deixa de deixar as coisas de Deus de lado e vai esquecendo as coisas de Deus, vai realizando tantas coisas nessa vida e ela não percebe que o pavio dela está se apagando. O azeite está acabando. Mas se você é esta pessoa nesta noite, o Senhor, Ele vai te dar azeite suficiente. Mas deixa eu contar primeiro o que Jesus disse. As 5 virgens ouviu também a voz, aí vem o noivo. E as imprudentes também ouviu, aí vem o noivo. E todas as 10 levantaram ao encontro do noivo. E começou a sua caminhada. Diga para esta pessoa: a sua caminhada só está começando. E começou a caminhada das 10. E começaram a caminhar, daqui a pouco o pavio das 5 que ficaram atrás começou a se apagar. Começou a faltar azeite. E elas correram à frente um pouquinho e disseram: olha, me dá um pouco do seu azeite, para que a gente possa manter o nosso pavio aceso, a nossa lamparina acesa. Aí as outras 5 disseram: não tem como, o azeite que a gente tinha aqui é para nós. Não tem como dividir. Irmão, não pensa que alguém vai chegar em você quando você estiver com dificuldade e te levantar. Responsabilidade sua se levantar. Sabe o que a gente faz? Ficar esperando outras pessoas nos levantar na hora da dificuldade, em vez da gente se levantar. A gente mesmo, com a responsabilidade que com a palavra e com Jesus Cristo, o Espírito Santo que não está longe, mora e vive em nós, o Senhor habita em nós. Nós temos que saber que na maior da dificuldade de nossas vidas, o pavio ainda que esteja quase se apagando, mas nós podemos
buscar o Senhor. E a Bíblia diz no livro de Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Sabe por quê? Porque a vida dele está ligado diretamente ao trono de Deus. Aí dá a entender que a parábola é assim. São pessoas conhecidas e elas falaram assim: tá, vamos ficar com esse pouquinho, qualquer coisa a gente pega dos outros lá. A gente pega a unção daquela irmã lá. Se você depender da unção dos outros para se levantar, você vai se rebentar. Se você ficar dependendo dos outros, buscar você na tua casa para você vir na igreja, você vai se rebentar. Vai chegar uma hora que Jesus vai vir e tu vai ficar. Porque tem um monte de crente reclamando, murmurador, no meio do caminho, no meio do deserto. Porque tem vida e relacionamento com pessoas, mas não consegue ter relacionamento com o Espírito Santo. Consegue ter relacionamento na página do Facebook, na internet, mas relacionamento com Deus, bola murcha. É assim, ó. Tem relacionamento com todo mundo, menos com Deus. Por isso que elas tinham um relacionamento com aquelas 5, mas ela achou que aquelas 5 ia dar azeite para elas se levantarem. Aí ela falou: não, vamos com um pouquinho, dá para chegar lá. Com um pouquinho dá para chegar lá. E quando faltou azeite no meio do caminho, ela falou: não, vamos contar com aquela pessoa. E muitas vezes você vai contar com alguém, você pensa que aquela pessoa vai te levantar. Ela não vai te levantar, porque não é responsabilidade dela te levantar, é responsabilidade sua ser prudente e viver uma vida no altar e uma vida com Deus. Então, elas vão dizer: me dá um pouco de azeite. Não, não podemos. Vai comprar, vai pagar o preço. Vai lá e vai pagar o preço. Você quer ver? Pague o preço. Quer ver Deus agir? Paga o preço. Porque aquelas tinham azeite sobrando, é porque elas pagaram um preço. Não foi crente mole, não foi crente que ficou lá, é só uma vida mundana. Elas se prepararam para o noivo. E a igreja verdadeira, todo dia, ela põe azeite a mais, porque ela está esperando o noivo. Eu estou esperando o noivo. A igreja nova geração está preparando um povo esperando o noivo, porque quando soar as trombetas, vai acontecer o grande dia do casamento no céu, e só quem tem azeite vai ver da glória de Deus. Xalabracalabrasúbia. E quando elas voltaram, já era tarde. Irmão, não se deixe para levantar tarde demais. Se posicione na sua posição ministerial, a tua vida com Deus agora. Não deixe o pavio apagar, não deixe o azeite acabar. Faça a vontade daquele que vos chamou, aquele que te elegeu. Sabe que muitas vezes, eu já disse isso em muitas igrejas, acredito que um tempo atrás disse isso aqui também. Tem gente que faz parte do filme Quarteto Fantástico, né? Quarteto Fantástico, aquele filme lá, tem um homem tocha, o homem elástico, o homem pedra, a mulher invisível. O homem elástico vai se esquivando. Ah, se a fulano estivesse aqui, a palavra é toda para ela. A palavra é para você. É para você, é para nós. Deus não fala com os ausentes, Deus fala com os presentes. Aí a pessoa, muitas vezes, é como aquele homem tocha do filme. Dá uma repreensão nele, rapidinho apaga, abaixa a bola. Ah, não vou mais para a igreja lá não. O pastor Silé é muito bravo. Não vou mais para a igreja. Rapidinho, pode ver no filme, você dá uma repreensão no camarada, o camarada apagava a tocha. E quando ele acendia a tocha, era só para se apresentar para as pessoas. E a mulher invisível no filme? Aparecia e desaparecia. Tem crente assim aqui? Aparece e desaparece. Quando aparece, você toma até um susto. Você está viva. Você está viva. Aparece e desaparece, crente invisível, não tem compromisso nenhum, não tem relacionamento com Deus,
não sabe nem quem é o próprio Deus. Aí vai dizer: ninguém foi me visitar quando eu estava doente. E quando você estava são, quem você foi visitar? Quando você estava cheio de saúde, quem você foi visitar? Quem você alcançou? Quantos doentes você alcançou quando você estava cheio de saúde? Agora que você não está bem, é fácil murmurar, é fácil reclamar. Eu vejo muitos crentes reclamando disso, daquilo, mas quando estão bem, todo mundo dá as costas para o poder de Deus e para aquilo que Deus tem para as suas vidas. Agora, quando está lá embaixo, é fácil culpar os outros, Beltrano, Ciclano. Meu irmão, minha irmã, só depende de nós alcançar o céu. Deus nos elegeu para ter um particular com Ele, um relacionamento com Ele, e a igreja está aqui para andar numa vida no concerto. Primeiro ele vai falar do retrato da igreja, servo, eleito. Segundo, ele vai falar que se a igreja ainda estiver quebrada ou sem azeite, ele tem poder para trazer justiça e restaurar. Só depende das próprias pessoas. E a terceira coisa que Isaías vai falar para um povo conhecido e desconhecido é o verso 7. Diz assim: para abrir os olhos dos cegos, e para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Esse é o poder da libertação. Isso significa o quê? A missão da igreja. Diga para essa pessoa: a sua missão é essa: abrir os olhos do cego, proclamar a liberdade do Senhor às pessoas. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar as boas novas. Eu fui escolhido não só para saciar o meu umbigo. A igreja só pensa nela mesma. Eu vejo uma igreja estilo Babilônia. Só vaidade. Relacionamento com Deus pouquíssimo. Mas a vaidade em saciar o seu ego. Nabucodonosor era um homem que conquistava terras para a Babilônia. Por quê? Porque subiu o seu ego. E se dizia: lá vem Nabucodonosor, rei poderoso, conquistou muitas terras. Que adianta a pessoa chegar aqui e falar: hoje eu consegui minha porta de emprego. Hoje eu consegui meu carro, eu consegui minha casa própria. Ela vai entrar ano em ano, conquistou muita coisa, mas ela nunca conquistou uma alma para o reino de Deus. Ela conquistou todos os sonhos nesta terra, mas veio 2014, foi embora, está iniciando 2015, e ela nunca correu atrás de uma alma, só pensando nela mesma. Eu fico pensando, por que Deus colocou no coração do pastor João Misael Palharim separar os cultos? Quarta, Espírito Santo; sexta-feira, libertação; e domingo, domingo da família. Eu não entendia isso, mas aí eu vim entender porque quarta-feira é espiritual. É para a gente se preparar espiritualmente, já é o começo da semana, para a gente se preparar. Quando a gente for para qualquer lugar, a gente está preparado espiritualmente. Aí você vê uma banda de crente que não está vida com Deus nenhuma, não está preparado espiritualmente. Vem um problema, quer sair da igreja, não fica reclamando, fica murmurando, reclama disso, daquilo, outro. Onde nós vamos parar, igreja? O mundo está se acabando. As coisas estão acontecendo. Eu peguei um grupo de pessoas, invadi um funk e mandei todo mundo abaixar o som. Falei: não, nós vamos pregar a palavra de Deus. Eu falei: se o tiro começou, está aqui, pelo menos nós vamos morrer pregando o evangelho. Desligou-se o som do baile funk e a gente conseguiu pregar o evangelho para mais de 50 pessoas. As pessoas ouviram e a gente só estava em um grupo de menos pessoas, 10 pessoas. Quantas vezes eu entrei em favela e fui pregar o evangelho e o camarada disse: você não está vendo o pastor não? Apaga a maconha aí, desliga o som, porque o homem de Deus vai falar agora. Nós somos assim, igreja. Nós somos servos, somos eleitos, estamos aqui para executar o ministério de Cristo, não executar só o nosso ego, as nossas conquistas. Isso não é só vida com Deus mostrando o que eu conquistei. Eu quero ganhar almas para o Senhor.
porque o que eu conquisto nesta terra, eu vou conquistar de qualquer jeito, porque ele diz: buscai o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se ele tiver que me dar, ele vai me dar, mas a minha prioridade nesta terra é fazer a representação do próprio Deus e cumprir o ide do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura, salvar o máximo de almas que eu posso. Meu irmão, ir atrás, não perder tempo. E muitas vezes nós estamos vendo a igreja perder tempo, só preocupada com ela mesmo. E aqui o profeta diz: o povo vai fazer isso aqui, ó. Jesus vai fazer isso aqui, a igreja tem que fazer isso aqui, abrir os olhos do cego, fazer a obra missionária, alcançar vidas, para que o meu espírito esteja trabalhando em favor da igreja. Se coloque de pé.